Olá, tudo bem com vocês? Eu quero aqui nesse vídeo de hoje fazer algumas considerações sobre o item 7 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse manual que eu já cheguei a comentar em vídeos anteriores aqui no canal e que eu volto a frisar. É de muita importância mesmo para quem quer trabalhar nessa área de direito de trânsito, né, na confecção de defesas, recursos na via administrativa ou mesmo na via judicial. Como primeiro passo, né, ou os, digamos assim, os passos básicos para quem quer entender um pouco mais sobre direito de trânsito. É óbvio, uma leitura atenta do Código de Trânsito Brasileiro, e não se esquecendo das resoluções do CONTRAN, que é o órgão consultivo normativo máximo do Sistema Nacional de Trânsito, notadamente as resoluções do CONTRAN. E, em específico, duas delas, que são as resoluções 371 e 561 do CONTRAN, que traz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que eu vou fazer aqui alguns comentários sobre o item 7 desse manual, e as suas fichas de enquadramento. Tanto o manual quanto as fichas de enquadramento, elas são muito importantes porque elas dão as diretrizes de como o agente de trânsito deve lavrar o auto de infração, como o auto de infração deve ser preenchido, tá bom? Mas eu quero aqui fazer, não vou comentar todo o manual brasileiro, não caberia num vídeo, mas eu quero falar de um procedimento aqui. Um procedimento que eu já peguei, já tive contato em casos práticos, e uma vez ou outra sempre aparece, tá? E tem uma regra aqui. Eu vou ler que vai ficar muito mais fácil de entender. Olha o que diz aqui, ó. Está escrito aqui no item 7 do MBFT, tá? Eu vou abreviar. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, o que diz o MBFT aqui no item 7? Nenhum dos seus parágrafos. Ele diz assim, ó, o agente só poderá registrar uma infração por auto e no caso da constatação de infrações, tá aqui no plural, duas ou mais, tá? Então, no caso de constatação de duas ou mais infrações, em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, os três primeiros dígitos, considerar-se-á apenas uma infração, tá? Então, aqui duas coisas a serem consideradas. Primeira, a raiz destas infrações, tá? E o que é a raiz dos códigos infracionais? Aqui a gente deve considerar os três primeiros números. Então, assim, os números delas, porque cada infração de trânsito ela tem um número. Você me pergunta, onde eu encontro esses números? Nas notificações, tá? Em todos os autos de infrações e em todas as notificações, vem lá o código infracional de cada multa. Então, se você observar, você abre lá a notificação ou o talão da infração, tá lá o código infracional. Então, você vai considerar, nessa hipótese aqui, tá? No caso de constatação de infrações, olha o plural, então são duas ou mais. Então, no caso do cometimento, do registro de duas ou mais infrações, observa a raiz, os três primeiros dígitos dos códigos dessas infrações. Porque se os três primeiros dígitos forem idênticos, o agente de trânsito tem por obrigação lavrar somente um auto de infração. É isso que diz aqui. Olha só, e tem até um exemplo que é muito didático. Assim, o exemplo deixa muito mais claro ainda. Olha só. Exemplo, condutor e passageiro, sem usar o cinto de segurança, lavrar somente o auto de infração com o código 518-51 e descrever no campo observações a situação constatada, condutor e passageiro sem usar o cinto de segurança. Aqui nesse exemplo, o agente de trânsito, ele viu que no veículo, tanto o motorista quanto o passageiro não estavam utilizando o cinto.
Porém, o que diz aqui a legislação é que ele não pode lavrar 2 autos de infrações, mas somente um. Tá vendo que interessante? Então aqui você tem um argumento técnico de, no caso, você se deparar com esse tipo de situação em que foram registradas, e aqui vale também a ressalva, tá? Em que foram registradas no mesmo contexto fático, ou seja, no mesmo dia e no mesmo horário, foram registradas 2 ou mais infrações, mais a raiz dos códigos infracionais, ou seja, os 3 primeiros dígitos lá dos números dessas infrações forem idênticos, o agente só deve considerar uma infração, ou seja, ele só vai lavrar um auto de infração. Quer ver um outro exemplo que eu peguei num caso prático? A infração do artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. O que diz o artigo 175? Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima, pena multa 10 vezes, mais suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Perceba a gravidade desse tipo de infração, tá? Bom, o que acontece? O artigo 175 do Código de Trânsito, ele tem 2 condutas, tá? Ele prevê ali 2 condutas. Uma delas é por utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca. Essa aqui é uma infração. Qual que é o código dela? 52741. E a outra infração é utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante derrapagem, frenagem com deslizamento e arrastamento de pneus. Então aqui são 2 condutas previstas no artigo 175. Qual que é o código dela? 52742. Eu já peguei em caso prático que o agente de trânsito registrou essas 2 infrações. Ele registrou as 2. Ele lavrou 2 autos de infrações, as 2 com base no artigo 175, registradas no mesmo dia e no mesmo horário, ou seja, no mesmo contexto fático, e ele colocou em um auto de infração o 52741 e no outro 52742. E eu pedi a nulidade dessas multas porque viola o item 7 do MBFT, do manual. Porque o agente, nesse tipo de situação, ele só deve considerar uma infração, não pode ser as 2, tá? Então, fica essa dica. Outra coisa interessante desse tipo de infração é que você veja que na própria leitura, né, do artigo de lei, diz aqui, ó, utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Então, o próprio texto legal, ele exige o dolo. O motorista tem que ter o dolo, a intenção de dirigir de forma exibicionista e manobra perigosa, com manobra perigosa, né? Agora, não caracteriza, vou dar um exemplo aqui, infração de trânsito, a derrapagem de pneus do motorista que freou de forma brusca para não atingir um pedestre, por exemplo, que atravessou a via de forma inesperada. Isso não é infração de trânsito. Ele não teve o dolo, ele não estava exibindo manobra perigosa, muito pelo contrário, ele se utilizou do veículo até para preservar a vida de outro, né? Então fica essa dica aí, porque o artigo de lei ela exige o dolo para a caracterização desse tipo de infração. Depois eu posso até fazer mais comentários a respeito disso. Mas no momento, tá aqui, tá? Essa consideração. Então se atente, no mesmo contexto fático, 2 ou mais infrações, porém, tá? Ressaltando, no mesmo dia, no mesmo horário, o agente de trânsito registrou 2 ou mais infrações, porém, essas infrações, a raiz delas, do seu código de enquadramento, aquele número, que são 5 números, se os 3 primeiros forem idênticos, devem ser anuladas essas multas e deve ser considerada somente uma delas, tá? Então isso aqui você tem uma defesa técnica por violação a dispositivo, a regra
de lei no tocante à forma correta que o agente de trânsito deve preencher o auto de infração. E, além disso, você pode fazer a sua defesa de mérito, né? Porque o que acontece? Aqui você tem uma defesa que você alega violação de normas procedimentais. E esse tipo de defesa, você não discute o mérito, se praticou ou não, o que aconteceu, dado que esse tipo de multa, ou esses tipos de multas registradas dessa maneira, você tem aqui uma violação à regra procedimental. Então, elas têm que ser anuladas. Aí não cabe discussão o que aconteceu ou não. Devem ser anuladas, tá? E deve ser considerada somente uma delas. E isso também não inibe, né? Não lhe proíbe também de apresentar a defesa de mérito. É que com a defesa técnica, fatalmente você anula uma ou mais dessas multas praticadas dentro dessas hipóteses e você ainda tem a possibilidade de apresentar a sua defesa de mérito, tá bom? Aí você vai discutir realmente o que aconteceu, né? No plano fático, o que ocorreu. Nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que o motorista tenha freado bruscamente o veículo, mas atravessou um cachorrinho na pista, ele para não atingir o cachorro e causar um acidente, ele freou bruscamente. Isso não é infração de trânsito. Eu falo porque eu já peguei casos assim, tá? Então, fica essa dica aí. Às vezes a pista estava molhada. Deve se analisar caso a caso, mas veja que interessante essa regra, né? Essa regra procedimental. Mesmo contexto fático, duas ou mais infrações, é a mesma raiz do Código Infracional, ou seja, os 3 primeiros números são idênticos das infrações, o agente deve considerar apenas uma. E se lavrar mais de uma dentro dessa hipótese, as demais elas são nulas, tá bom? Então fica essa dica aí, espero que ajude em um momento ou outro e até o próximo vídeo.